Olá, boa tarde de quarta-feira a todos. Começando agora mais um dia da nossa maratona, da maratona Acalmamente. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal tá entrando aí, ó. Barbosa, a psicóloga Maiara Rangel, a Rosângela, Ana Lúcia, aqui ó, é o mundo de Bruna, tá certo, Mancuso, Bruna, Márcia, a psicóloga Maiara aí, tudo bom com você? Um abraço. Aqui, psicóloga Camila Dias, seja bem-vinda. A nutricionista Vanessa Mico, muito bom dia. Sara de Florianópolis, aqui o pessoal de Fortaleza, pessoal do Brasil inteiro, a Luzia. Ô Luzia, tudo bom? Aqui ó, a Sandra, aqui a Vera Lúcia, bastante gente entrando, a Sara aqui, né? Sara de Floripa, né? Aqui Thalita, Nara, o mundo de Bruno aqui de Medellín, olha só, o pessoal aqui internacional, presenças internacionais aqui da América Latina, né? Ali de Niterói, né? Ali no Rio de Janeiro. Perfeito, Flávia, Júlia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Boa tarde aí, Yara, boa tarde, Gil, né? Aqui a Doçura Sampaio, Thalita aí, ó, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aí, ó, muita gente entrando, Flavinha Tomás aí de Fortaleza, gosto muito de Fortaleza. Fui já, eu acho que umas 3 vezes para Fortaleza, muito bacana lá, né? Gosto muito lá da cidade, do clima, né? Lá é muito bacana, teve um congresso de psiquiatria, né, uns anos atrás em Fortaleza. Pessoal aqui, ó, Indiaroba, Sergipe, é isso? Não conheço, mas, bom, seja bem-vinda aí, Glaucia, Maria, muito bom aqui, Yara, aí, amo o seu trabalho, obrigado, muito feliz aí em poder ajudar. A Camila, boa tarde. Luciana, Aline, muito boa tarde aí para você, o pessoal de Recife, né? Luciana, boa tarde. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai começar com mais um dia da nossa maratona Acalmamente, né? O que é essa maratona para quem está chegando agora? Então, nesse período agora dessa pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, eu sei que, né, isso eu já falei para vocês, que nesses momentos, principalmente devido à incerteza e a falta de controle, né? Isso são coisas péssimas para nossa mente. Nossa mente não gosta de incerteza e de falta de controle. Isso é fato para toda a mente do ser humano. Nós ficamos extremamente incomodados com isso, né? Devido a esse sentimento, nós sabemos que esses quadros, essas situações aumentam muito, né? Quadros de problemas de saúde mental. Isso para todo mundo, mesmo quem nunca tenha tido, né, nenhum quadro anterior de depressão ou de ansiedade, a gente sabe que nesses momentos a nossa mente fica frágil, né? São momentos onde podem aparecer, isso eu já falei nas outras lives, né? Podem aparecer sintomas de insônia, tanto dificuldade para pegar no sono quanto para manter, sintomas de irritabilidade, de raiva, né? Raiva do governo, raiva dos países, raiva das pessoas na rua que estão furando a quarentena, por exemplo. Vem muitos sentimentos de angústia, às vezes de desânimo, de falta de esperança no futuro. Isso é muito comum também. Muitas pessoas acabam tendo um uso abusivo de álcool, de outras substâncias como uma forma de aliviar e de lidar com esse sentimento de ansiedade ou mesmo com o tédio, né, que a quarentena gera. Por conta disso, eu resolvi fazer essa maratona. Vão ser 15 dias, ela começou no domingo, certo? Então foi domingo, segunda, terça, quarta, né? Hoje é o 4º dia, vão ser 15 dias, onde cada dia eu vou falando estratégias muito simples, práticas, porém muito eficazes, que podem ajudar você a lidar, a superar esse momento, essa crise mundial que a gente está vivendo de uma forma muito mais saudável, cuidando do seu corpo e cuidando também da sua mente, né? Então, eu falei, né, de outras técnicas, falei de técnicas de relaxamento, de respiração, de relaxamento muscular, técnicas de estimulação dos nervos parasimpáticos aqui no lábio. Falei também de técnicas da gente poder anotar os nossos pensamentos e as nossas preocupações. Isso é algo que diminui aquela ruminação, né,
que ocorrem na nossa mente quando nós estamos ansiosos, né? A ansiedade faz com que a nossa mente fique, às vezes, ruminando em preocupações catastróficas para o futuro. E a gente fazer um diário de preocupações, anotar diariamente, né, o que nos preocupa, ajuda a gente a organizar o pensamento, a deixar as preocupações mais palpáveis. A gente deixa o nosso inimigo não uma coisa mental, mas mais real, no papel. E isso faz com que a gente se distancie um pouco das preocupações. Isso ajuda a gente a organizar. Aí ontem eu falei, né, uma estratégia de poder pegar as preocupações, né, e anotar em duas tabelas, né, aquilo que a gente pode controlar e aquilo que a gente não pode controlar. E aí a gente tentar focar a nossa energia, né, tentar focar a nossa atenção naquilo que a gente pode controlar, no nosso passo a passo. Vão ter muitas coisas que a gente não pode controlar agora. Realmente a gente tem uma falta de controle. Isso é muito ruim, tá? Mas não tem o que a gente fazer. Então é legal a gente saber, porque aí quando a nossa mente for, né, ela ficar perdida naquilo que tem falta de controle, a gente volta, né, a gente percebe, opa, tá ali na lista, né? Percebi, eu volto, eu redireciono a minha mente para aquilo que eu consigo controlar, né? Perfeito. Hoje eu vou falar de duas técnicas, né? De uma técnica de aceitação, né? E uma técnica simples. Eu vou falar para vocês, a gente vai fazer juntos, tá? Um exercício simples de mindfulness, né? Eu falo muito em mindfulness porque é um método muito provado, muito estudado mundialmente. É um método de meditação, então ele é baseado em técnicas de meditação budista, mas é um método científico, é uma meditação científica, né? Mais prática, que não precisa de nenhum conhecimento prévio, não precisa de nenhuma religião, de nenhuma filosofia para ser implementada, e comprovadamente isso ajuda a melhorar o nosso sono, a melhorar estresse e ansiedade, principalmente. A gente praticar o mindfulness ajuda a melhorar o nosso sistema imune, né? E isso é muito importante, ainda mais nesse momento, nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Quanto melhor estiver o nosso sistema imune, melhor, né? Mais a gente vai prevenir uma possível infecção, mais a gente vai também ajudar as outras pessoas, parentes, de repente pessoas idosas que estão em grupos de risco. Se elas praticarem com a gente, elas também estarão com o sistema imune mais protegido. Então eu vou falar hoje de aceitação e mindfulness, mas antes disso eu queria recapitular um conteúdo, né, de uma live que eu fiz ontem. Então ontem à noite, às 21 horas, eu fiz uma live no YouTube, no meu canal do YouTube, é o canal Saúde da Mente, né? Quem não é inscrito, se inscreve lá, Saúde da Mente, é o meu canal no YouTube, onde eu dou várias dicas sobre saúde mental. Ontem eu fiz uma live e nessa live eu falei sobre a ansiedade e o coronavírus, por que o coronavírus, essa pandemia, essa situação causa ansiedade, como que isso ocorre no nosso cérebro, né? E eu ensinei uma técnica, né, que eu organizei essa técnica, eu bolei baseada, né, numa estratégia que a gente chama de uma terapia cognitivo-comportamental, que é um método de terapia que é mais eficiente que existe para a ansiedade. É um método que pode ser, em algumas pessoas, tão ou mais eficiente até do que as medicações para quadros de ansiedade. Então eu bolei um método simples para como que a gente pode lidar com qualquer sintoma ruim que venha nesse período agora do coronavírus, tá? Então eu queria falar para vocês um resumo da live de ontem. Quem quiser ver a live completa, vai lá no meu canal, mas eu vou resumir rapidinho e aí depois a gente fala um pouco da aceitação e a gente faz junto um exercício rapidinho de mindfulness. Combinado? Bom, ó, então eu gosto muito de anotar, né? Eu anotei aqui no meu flip chart só para poder ficar isso mais fácil de fixar, tá? Mas é só para, não precisa anotar não, é só para vocês entenderem. Então é uma técnica de 5 passos bem simples para a gente lidar com os sentimentos ruins que venham, né? Então, essa técnica, ela tem isso aqui, é SNPAR, SNAR, né? SIMPAR, desculpa, é SIMPAR. Então aqui, ó, o S, o que é o S? O S é a gente sentir. Então, é a gente perceber, né,
o sentimento ruim. Então imagine, estou tendo uma sensação ruim. Isso daqui é para a gente fazer quando vier uma sensação desagradável, não importa qual seja, tá? Então a gente vai fazer o S primeiro. O que é o S? O S é de sentir, né? Como assim sentir? A gente vai tentar observar a sensação ruim aonde que a gente sente ela no corpo, né? Às vezes eu vou sentir na garganta um aperto, às vezes é um aperto no peito, às vezes é uma sensação ofegante, às vezes é um formigamento, às vezes é uma tontura. Então, eu vou aqui, o quê? Eu vou descrever, onde eu sinto. Então, eu vou descrever aonde no corpo eu estou sentindo. Pode ser aqui no estômago, né? Pode ser aqui nas costas, na nuca, pode ser uma tensão, né? Pode ser uma dor aqui mais embaixo, né? Não importa, pode ser dor de cabeça, um peso. Então, o primeiro é sentir, descrever aonde você está sentindo no corpo, ok? É onde? Olhar aonde que é essa sensação. O N é nomear. A gente dá um nome para essa sensação. Às vezes a gente nem sabe o que é. Pode ser que a gente dê angústia, pode ser que a gente dê um nome de ansiedade, pode ser que a gente dê um nome de aperto, pode ser que a gente dê um nome de runheira, de, enfim, né, tontura, de cabeça meio ruim, de peso, não importa o nome que a gente dê, mas a gente escolhe um nome, né? Quando a gente nomeia, isso eu falo muito na live, né, de ontem, a gente ativa uma área do nosso cérebro que ela é mais racional. A gente ativa uma área no cérebro responsável pela tomada de decisão, pela organização do pensamento. Porque na ansiedade, na angústia, no estresse, uma outra área, uma área da amígdala, que é uma área mais primitiva, mais irracional do cérebro, ela fica muito ativada, ela fica percebendo perigo. Para a gente poder desativar, a gente precisa levar a ativação para uma área mais racional no nosso cérebro, uma área que consegue organizar e inibir um pouco esse sentimento dessa área primitiva, desse cérebro primitivo nosso. Então, nomear, nós estamos treinando essa parte racional do cérebro. Então, primeiro, sentir aonde eu sinto no corpo. Depois, eu dou um nome para essa sensação, ok? Aí tem o P. O P é do quê? Permitir. O que é isso? Eu me dou permissão, eu me permito sentir isso. Eu falo para mim mesmo, você tem a permissão de sentir isso que você está sentindo, de sentir esse peso, de sentir essa angústia, de sentir essa ansiedade, de sentir esse medo, né? Como eu falei, essa situação que a gente está, que tem incerteza junto com falta de controle, junto com ameaças, e ameaças à nossa saúde, isso daqui, incerteza, falta de controle e ameaça, isso é uma receita perfeita para ansiedade, né? Então, não tem como, né, a pessoa não estar ansiosa. Então, você pode se dar permissão de ter ansiedade. Quando a gente não se dá permissão de sentir coisas ruins, a gente luta contra o sentimento ruim, o que acontece? Esse sentimento ruim volta mais forte. Né? Como eu sempre falo, é igual uma areia movediça. Se a gente vai lutar contra ela, se a gente vai brigar contra a areia movediça, a gente afunda mais, né? A gente quer, na verdade, não alimentar esse sentimento, mas a gente vai se dar permissão, né? Com carinho, com gentileza, né? Com cuidado com a gente mesmo. Se a gente falar, não posso sentir isso, tem que pensar na criança que está lá na África, né? Poxa, eu não tenho direito de ter isso porque eu tenho tudo, né? Por que eu estou pensando nisso? Isso piora o quadro, tá? Então você ser crítico com o seu próprio sentimento é muito ruim. Todo mundo tem direito de sentir o que quer que seja. Quem escolhe o que a gente sente não é a nossa parte racional, é a nossa parte primitiva. É o nosso corpo, é o nosso centro primitivo no cérebro que escolhe os sentimentos. A gente não tem controle sobre isso. Não precisamos ter controle. Não adianta brigar com isso, a gente se permite. Ok? Certo? Bom, o A, aqui tem um que eu coloquei de agir. Aqui o que é o agir? É usar alguma técnica
contra a ansiedade ou alguma técnica contra estresse, né? Então, pode ser todas as técnicas que eu estou ensinando, vocês vão atuar aqui. Então, vocês sentiram, vocês nomearam, vocês se deram permissão de sentir isso. Aí aqui você vai colocar em prática as técnicas que eu estou passando aqui na nossa maratona, né? Pode ser a técnica de prender a respiração, de relaxamento, respiração controlada, de massagear os lábios, a técnica, por exemplo, de anotar a preocupação. As duas técnicas que eu vou falar hoje, né, de aceitar, né, e do mindfulness, entra aqui, ó. Mas aí é legal a gente de repente ter feito já esses outros passos anteriores. E aqui o R é do quê? De redirecionar a nossa atenção. Ou seja, né, a gente não ficar alimentando, né, esse tipo de sentimento. Ou seja, eu entender que esse sentimento ele ocorre, a gente vai cuidar dele, a gente vai neutralizar ele com cuidado e depois eu não vou ficar alimentando, eu não vou ficar, mas será que eu estou sentindo, será que não? Né? Eu não vou ficar ali ruminando, prestando atenção naquilo. Se eu já fiz todos esses passos, eu vou o quê? Soltar isso e virar a minha atenção para outra questão. Então pode ser a própria questão no trabalho ou de repente você pode voltar para aquela lista de coisas que você consegue controlar, que você pode fazer, certo? Pode ser, de repente, você colocar a sua atenção num projeto que você está querendo desempenhar em alguma coisa que você quer aprender, né? E aqui é importante, neste período, né, que a gente está vivendo, do Covid, de quarentena, a gente não ficar o tempo todo colocando atenção só em coronavírus, tá? Só em notícias de coronavírus, de economia, de política. Eu sei que isso é importante, a gente não vai desligar do mundo, né? Não é isso. Mas a gente tem momentos onde a gente consegue direcionar a nossa atenção para coisas que a gente consegue, digamos, produzir algo que dê pra gente a sensação de controle, que eu tô no comando e que não tenha nada a ver com o coronavírus, né? Então, poxa, eu queria fazer um curso um curso de aprender uma língua, queria fazer um curso de uma coisa rápida de neurociência, um curso de, psicologia, de ver questão de religião. Tudo bem, não importa, né? Mas que seja algo que você sinta que você está sendo proativo, você está aprendendo, você está usando, né, essa sua capacidade cognitiva, intelectual, uma coisa que você está no controle, ou seja, eu consigo, né, fazer ativamente aquilo e que não tem a ver com o coronavírus, ok? Então esse é um método que é um método muito simples, tá? É muito passo a passo, não precisa decorar isso. Se vocês quiserem anotar, podem anotar, não tem problema. Tá na minha live lá no YouTube, mas é só para ter organizado o que é o passo a passo que a gente pode fazer para nos ajudar caso venha qualquer sensação ruim, tá? Se você não conseguir fazer tudo isso logo de cara, não tem problema, tá? E mesmo fazendo isso, às vezes é possível que a sensação ruim continue, tá? Não é que 100% das vezes isso vai passar. Mas quanto mais a gente for praticando isso, a ideia é que a intensidade dessas sensações, ela tende a ir diminuindo bastante, ok? Bom, então, falado isso, né? Tem lá na minha live, é só para organizar isso, tá? Compartilha isso com outras pessoas, né? De repente que vocês acham que podem se beneficiar com isso. Isso aqui ajuda muito, tá? Bom, eu vou falar então sobre duas coisas que a gente pode fazer nesse A aqui, né? No agir, que é a aceitação e o mindfulness, né? O que é a aceitação, né? Eu mesmo, quando eu ouvi falar de técnicas de aceitação, existe até um ramo, né, uns ramos de terapia hoje em dia que são terapias baseadas na aceitação, né? Eu meio que não comprei muito essa ideia aí, né? Porque eu estava na residência, né? Na residência em psiquiatria, a gente aprende, né, tanto a parte farmacológica, a parte biológica dos remédios, do diagnóstico, mas a gente aprende também questões de filosofia da psiquiatria, história e terapia, né? Métodos de terapia, a gente aprende isso também. E aí essa parte de aceitação eu sempre tive comigo, talvez vocês tenham também, que a aceitação ela é uma coisa meio conformista.
que se a gente aceita a realidade, a gente está se conformando, a gente não vai mudar a realidade, a gente vai ficar lá parado e isso é uma coisa passiva, uma coisa que gera paralisação, não é bacana. É que na verdade esse conceito de aceitação, que aceitação é igual a conformismo, é um conceito errado, não é isso, né? Eu também demorei para entender, mas é importante que vocês tenham isso claro, né? Aceitação não tem nada a ver com conformismo, não tem nada a ver com passividade. Aceitação é a gente conseguir, entre aspas, fazer um uso racional da nossa energia psíquica, da nossa energia mental, né? Ao invés da gente ficar gastando energia brigando com coisas que são incontroláveis e coisas que são reais no mundo, a gente tentar o quê? Não gastar energia com isso, a gente aceita isso. Ou seja, isso eu não tenho controle e isso é real, eu não consigo mudar. A gente aceita então o que não tem controle, o que não dá para mudar, certo? Pelo menos não depende da gente. E aí a gente não gasta energia brigando com isso. A gente coloca a nossa energia em coisas que sejam produtivas, em coisas que deixem a gente bem ou que ajudem a gente a resolver o problema, tá? Então, por exemplo, né, vamos tentar ver como que a gente pode usar a aceitação nesse momento, né? Uma forma de não usar a aceitação é, por exemplo, o que eu estou vendo em alguns grupos de WhatsApp que eu participo, né? Que, aliás, é bom a gente desligar às vezes que gera muita ansiedade nesses momentos. Mas, por exemplo, tem alguns grupos de médicos, onde muita gente fica contestando, né? E muitos outros grupos, né, de família, o pessoal contestando, né, essa questão da quarentena, né? Poxa, mas será que eu tenho que ficar na quarentena? Será que é para todo mundo? Será que é só para idoso? Não é melhor? Tem tal dado estatístico fala isso, outra pesquisa fala aquilo. Mas será que a economia não está sendo pior do que a própria quarentena? Poxa, mas e o meu trabalho? E quando é que isso vai passar? E o que vai acontecer? Então, a ideia tudo isso é normal, certo? É normal a gente ter essas preocupações, né? Ainda mais que existe esse clima de incerteza no país, no mundo. O nosso país está bagunçado, né? Os políticos não conversam, né? Independentemente de qual, enfim, ideologia política você tenha, não estão conversando, né? Não está bacana. O fato é que a gente ficar, poxa, mas será que isso aí tem que acabar logo? Não tem que acabar. Mas isso daí foi inventado pela China, não foi inventado, mas tem que liberar a quarentena só para idoso, não? Ou seja, essas coisas, né, vão às vezes tomando muito tempo da gente, vão deixando a gente estressado, às vezes a gente se envolve em discussões, às vezes acaloradas por isso, só que vamos lá, a questão, né, se a gente está ou não em quarentena, a questão do coronavírus, a questão, enfim, da economia, né, a questão da gente estar nesse momento difícil é muito ruim, mas é algo que não está sob o nosso controle, não está, né, nós não estamos tomando as decisões do país, né? Não está no nosso controle, pode ser que caso esteja no seu controle, ótimo, mas na maioria de nós não está. Né? E isso, o que é? Não dá para a gente mudar, né? Não tem como a gente mudar o que vai ocorrer, se a gente deve ou não ficar em quarentena, não tem como mudar o coronavírus, né? Então a ideia é o quê? A gente aceitar no sentido, poxa, talvez para isso é muito ruim, né? Mas brigar contra isso não vai ajudar a gente a resolver o problema, não vai me ajudar, mas vai gastar uma energia, vai me deixar mal. Então isso não é bacana. A aceitação é isso. Opa, para isso não vale a pena a gente ficar gastando a nossa energia mental, né? Tudo bem, a gente vai falar às vezes, mas tentar, quando a gente perceber que a gente está ruminando muito isso, parar um pouquinho. Falar, ok, isso é a realidade, né? É isso que está acontecendo no mundo, é muito ruim, mas é isso. Tá? É isso que está acontecendo, eu não vou conseguir mudar e não está no meu controle, ok. E aí a gente tentar redirecionar para falar, e agora? O que eu posso fazer? Como eu vou lidar com isso? O que eu posso colocar em prática que vai me ajudar a me sentir melhor, vai me ajudar de repente a preservar a minha saúde financeira, melhorar a minha renda, proteger minha família, digamos, lidar melhor com isso que está passando. O que eu posso fazer? Então, é basicamente trocar, né, a frase do porquê, né,
Por quê? Por e agora. O que a gente vai fazer? Como a gente vai reagir? Né? Então é trocar o porquê pelo e agora. Né? Basicamente a aceitação é isso. Tá? É difícil, não dá para fazer sempre, pessoal. Não somos seres humanos perfeitos e iluminados, né? Não somos monges, não tem problema. Todos nós falhamos nisso, né? Eu falho, vocês, todo mundo que eu conheço. Mas a gente ter isso em mente para quando a gente se lembrar, opa, a gente volta e tenta focar nossa energia mental em algo que seja de fato produtivo. Ou então, se não tiver produtivo, opa, dá uma pausa, né? Falar, não vou gastar nisso. Certo? Então aceitar é bacana, essa é a questão da aceitação. E aí a outra coisa é o mindfulness, né? O que é o mindfulness? Mindfulness, a definição é muito simples, tá? É um tipo de meditação, mas é uma meditação muito prática, muito passo a passo, muito científica, não precisa de nenhum tipo de conhecimento prévio. Resumindo, mindfulness, a definição é muito simples, é a gente colocar a nossa concentração, nosso foco, a nossa atenção no presente, no que está acontecendo agora e olhar o que está acontecendo sem julgamento, sem crítica, sem vontade de mudar. Então, mindfulness e aceitação, eles andam de mãos dadas, por isso que eu juntei essas duas hoje, né? Então é o que? A gente colocar atenção no momento presente, no que a gente está sentindo, no que a gente está pensando, no que a gente está fazendo e aceitar as coisas que ocorrem, né? Tanto fora quanto dentro do nosso corpo, sem julgamento. É isso. É atenção no presente e aceitar sem julgamento. Isso é o mindfulness. E como que a gente treina isso? Né? Através de exercícios simples. Né? Então um deles que eu vou ensinar para vocês é um muito curtinho. Eu não recomendo que vocês comecem, se você não tem prática, a tentar praticar, fazer meditação mindfulness 10, 15, 20 minutos de uma vez só, né? Isso acaba sendo muito difícil de fazer, né? Acaba dando mais ansiedade, a gente começa a ficar inquieto e aí a gente acaba perdendo, né, a vontade de fazer e nunca mais fazendo isso na vida, tá? Ou então falando, não consigo fazer e deixa. Não, a ideia é a gente começar muito pouquinho, né? 2, 5 minutos. Tá? Então, como é que é a ideia, né? Seria assim, você pode sentar numa cadeira, uma cadeira como a que eu estou sentado aqui, pode ser num sofá, pode ser deitado também, né? Eu tendo a preferir sentado, em geral numa cadeira, né? De preferência, onde você não apoia as costas, fica sentado com as costas retas, certo? E aí, o que acontece? Você pode ou fechar o olho ou ficar de olho aberto, não tem problema, tá? Se você ficar de olho aberto, você presta atenção no ambiente geral, você não fica num ponto só. Não precisa olhar para um ponto específico, você fica como se fosse prestando atenção em todo o ambiente. E aí você começa a respirar, né? Puxando o ar pelo nariz, então você puxa o ar pelo nariz, ó, e solta o ar pela boca. Puxa pelo nariz e solta pela boca. E a gente vai fazendo isso mais ou menos umas 5 vezes. Então a gente faz 5 vezes. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Quando a gente fizer isso, a gente pode tentar prestar atenção no corpo enchendo de ar, ó, e prestar atenção no ar saindo. Então a gente presta atenção no corpo levantando e no corpo abaixando, no corpo descendo. Puxa pelo nariz, solta pela boca, foco no corpo subindo, corpo descendo. Então a gente fez umas 5 vezes, pode ser 10 vezes. Aí a gente continua respirando, só que aí eu não vou mais prestar atenção no meu corpo. Eu vou prestar atenção no apoio, na sensação do meu corpo pressionando a cadeira onde é que eu estou. A gente vai colocar a nossa atenção no contato do corpo com a cadeira. Então a gente vai sentir o corpo fazendo pressão no assento que eu estou. A gente presta atenção nisso. Depois eu vou prestar atenção no meu pé, na sensação do meu pé encostando no chão. Levo a atenção para lá. Depois eu vou prestar atenção num som no ambiente, tudo que eu estou ouvindo, tanto sons altos quanto sons baixos.
e depois eu vou voltar a minha atenção para a minha respiração. Aonde eu vou voltar a atenção para a sensação do ar entrando no meu nariz e saindo, tá? Então eu presto atenção na sensação do ar entrando no meu nariz e a sensação dele saindo pela boca, ó. Sensação do ar entrando. E aí eu vou ficar nisso mais ou menos por uns 10, 20 segundos. E aí o que é legal, né? Quando eu estiver aqui prestando atenção, é normal que o meu pensamento, a minha mente, puxe a minha atenção, ela roube a minha atenção para longe, né? Que ela vá prender atenção numa preocupação, numa ideia, num outro barulho, numa outra sensação, ruminando uma coisa do passado. A minha cabeça vai para outro pensamento. É normal. Então eu estou prestando atenção no ar entrando no nariz e saindo na boca, minha mente ela vai para longe, é normal. Só que aí o que acontece? Quando você perceber que a sua mente foi para longe, você fala, ok, tudo bem, isso é normal. Só que aí você solta, você imagina como se você estivesse soltando um balão, né? Uma bexiga de gás, né? Um balão, então solta e volta para prestar atenção no ar entrando no nariz e saindo na boca. Entrando e saindo. A mente vai puxar. Opa, puxou? Não tem problema. Percebeu? Pode perceber rápido, pode demorar, não tem problema, tá? Aí você solta e volta. E aí você fica nisso por uns 20, 30 segundos, tá? Ok? Então, basicamente é isso. E aí acabou, tá? Então a ideia é, respirou, corpo subindo e descendo, prestou atenção no corpo encostando no assento, prestou atenção no pé encostando no chão, prestou atenção nos sons do ambiente, voltou para ar entrando no nariz, saindo pela boca. E ficar prestando atenção nisso, e quando a mente desviar, solta, como se fosse soltando uma bexiga, né? Ela vai voando e volta a atenção. Solta e volta, traz de novo a atenção, ok? Essa é a técnica de Mindfulness. O que eu sugiro é que você faça isso, comece fazendo, não nos momentos onde você está muito ansioso, não. Começa fazendo no momento que você está calmo, tranquilo, porque é mais fácil de colocar em prática. E aí, no momento que você tiver ansioso, tiver ansiosa, aí você já está mais craque, tá? Tenta fazer isso umas 3 vezes por dia. Não precisa fazer direto. Faz várias, como se fossem vários pequenos pedaços dessa meditação curtinhos, várias vezes ao dia, certo? Isso vai ajudando a diminuir o circuito da ansiedade e isso pode parecer mentira, né? Pode parecer invenção, viagem, mas isso ajuda a melhorar o nosso sistema imune, tá? Tem muita gente perguntando do aplicativo, né? Do eMind. Esse aplicativo ele está no momento com problemas, tá? Com problemas tecnológicos, tá? Então por isso ele não está funcionando, ele está dando erro, ele está fora do ar, tá? E nessa pausa agora da quarentena, com toda essa bagunça, realmente não estamos tendo como consertar isso, tá? Então quem tiver, enfim, usando o aplicativo, nesse momento ele está com problemas operacionais, problemas tecnológicos, tá bom? Então peço perdão para vocês, mas tem como vocês irem vendo, né, outros vídeos e tentando fazer esse tipo de treino que eu estou passando aqui para vocês, que isso pode ajudar muito, tá? Bom, queria agradecer a presença de vocês, queria pedir para vocês continuarem compartilhando, né, essa maratona para outras pessoas, né? Outras pessoas, parentes, amigos, conhecidos, familiares, pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que podem se beneficiar. Todo mundo pode se beneficiar com isso nesse momento. Então compartilhem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá? Vamos fazer essa corrente, vamos transformar isso na maior maratona aí de saúde mental do nosso país. Vamos lá, conto com vocês. Queria lembrar que, recados. Então, dia 30 de março, tá chegando, hein? Semana que vem, dia 30 de março, dá início, pontapé inicial do workshop
Controlando a Ansiedade. É o terceiro workshop Controlando a Ansiedade. É um workshop que ele já ajudou mais de centenas e centenas de pessoas. É um workshop que eu organizei com 4 aulas online gratuitas, onde eu falo tudo sobre ansiedade. O que é, como é que é feito o diagnóstico, como é que ela é no cérebro, quais são as causas da ansiedade, tem testes para vocês fazerem para ver se vocês têm algum quadro ansioso, se alguém que vocês conhecem pode estar sofrendo e quais são as estratégias de tratamento que mais funcionam, quanto que elas funcionam, quanto tempo demora, para quem que funciona, para quem que não funciona. Então é um workshop onde você vai virar um expert, né, entre aspas, em ansiedade, vai saber tudo sobre isso, gratuito, 4 aulas online gratuitas, só que somente para quem se inscrever. Precisa se inscrever para ter acesso ao link das aulas. E para se inscrever é no link que está na bio aqui do meu Instagram, tá? Se você não quiser ver a bio, é muito fácil, tá? É só digitar Dr. Marco Abud, que é o meu Instagram, drmarcoabud.com.br. Se inscrevam, começa dia 30, tá? Vagas são limitadas, a gente já está com a maioria das vagas completadas, mas ainda dá tempo, começa dia 30 e também avisem aí pessoas que vocês conhecem, amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, ok? E mais um aviso, tá? Hoje tem esses 2 avisos, né? O workshop e também hoje às 21 horas, né? Hoje às 9 horas da noite, aqui no Instagram, também no meu Instagram, eu vou fazer uma live junto com o psicólogo Igor, que a gente vai falar sobre ansiedade, tá? A gente vai fazer uma live de ansiedade hoje às 21 horas aqui no meu Instagram. Divulguem também, divulguem para outras pessoas, conhecidos, amigos, parentes. Não percam hoje às 21 horas, tá? Então, vejo vocês às 21 horas aqui, amanhã às 13 horas e dia 30 no workshop Controlando a Ansiedade. Boa quarta-feira para vocês, vamos caminhando aqui, torcer para mais certezas, mais definições aqui em relação a essa pandemia aí, para que o nosso país, os nossos governantes consigam conversar entre si e passar um pouco mais de segurança para a gente. Vamos caminhando juntos aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.